E aí, pessoal? Tudo sussa na montanha-russa da vida? O nosso planetinha azul tá cheinho de mistérios e surpresas, né? Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nos 5 objetos mais bizarros que a galera já encontrou por aqui. E se segura na cadeira porque o último item dessa lista vai te deixar com mais dúvidas que o Faustão no final do programa. Então, preparem o seu espírito de Indiana Jones. Aumenta o som que a viagem vai começar. Ah, e não esquece de deixar aquele like esperto e se inscrever no canal para dar aquela força. Se liga só nessa história. Estamos em 1938, no meio de uma expedição arqueológica nas montanhas de Bayan-Kara-Ula, lá na China. De repente, os exploradores dão de cara com uns discos de pedra. E não era nada comum, não. Esses disquinhos, com uns 30 centímetros de largura, tinham uns sulcos que pareciam coisa de disco de vinil. Os cientistas, claro, foram logo analisando tudo e descobriram que os sulcos tinham uns caracteres minúsculos escritos. E sabe o que aconteceu quando decifraram esses escritos? Parecia que eles contavam a história de uma civilização extraterrestre. É, tipo aqueles filmes de ET. Segundo alguns, esses discos Dropa, como ficaram conhecidos, mostram que seres de outro planeta vieram aqui há milhares de anos. Mas calma lá, porque a galera ainda discute se esses discos são reais mesmo. Tem uns que botam a mão no fogo jurando que é verdade, enquanto outros acham que é tudo lorota. Seja como for, o mistério das pedras de Dropa continua dando o que falar. E você? Acha que esses discos são a prova de que já recebemos visitas de ETs ou é tudo invenção? Manda a braba nos comentários. Agora, vamos voltar no tempo. Em 1901, uns mergulhadores estavam explorando os destroços de um navio que tinha afundado perto da ilha de Anticítera, na Grécia. No meio de um monte de objetos antigos, eles acharam o mecanismo de Anticítera, um treco tão bizarro que até hoje deixa os cientistas de queixo caído. Imagina um computador analógico, mas de 2000 anos atrás. Esse mecanismo era uma máquina super avançada para a época, capaz de prever um monte de coisa, como eclipses, as fases da Lua e até a posição dos planetas. Até hoje, os cientistas quebram a cabeça tentando entender como é que os caras conseguiram fazer algo tão complexo naquela época. Será que os gregos antigos eram tipo uns gênios da antiguidade? Segura essa marimba que agora a gente vai voltar lá no tempo, nos primórdios da Terra. As esferas de Klerksdorp são uns negócios muito sinistros encontrados lá na África do Sul. Pensa só, esferas de metal perfeitamente redondas, com umas ranhuras em volta que existem há mais de 3 bilhões de anos. É, você não ouviu errado, 3 bilhões. O que deixa os cientistas de cabelo em pé é que essas esferas são simétricas demais. Elas são tão perfeitas que parece que foram feitas por uma máquina, e não pela natureza. Tem uns aí que falam que as esferas de Klerksdorp podem ser obra de uma civilização antiga super avançada, que existiu antes dos dinossauros. Outros já acham que elas vieram do espaço. Mas calma, respira fundo, que a galera da ciência tem uma explicação mais pé no chão. Os geólogos acham que as esferas podem ter se formado naturalmente por causa da sedimentação e da erosão ao longo de milhões de anos. Mas vamos combinar, é muito mais legal imaginar que elas são mensagens de ETs, né, não? E você, o que acha dessa história? Solta o verbo nos comentários. Se você curte teorias da conspiração, se prepare porque agora o negócio vai ficar louco. As pedras de Ica, encontradas no Peru, são um dos maiores mistérios da arqueologia. Imagina só, pedras cheias de desenhos que parecem ter saído de um filme de ficção científica, mostrando coisas que não deveriam existir na época em que foram feitas. Tem umas pedras que mostram dinossauros de boas com humanos, tipo os Flintstones.
Desde a década de 1960, as pedras de Ica intrigam arqueólogos, historiadores e curiosos de plantão. Uns acreditam que elas são a prova de que existiu uma civilização super avançada aqui na Terra muito antes do que a gente imagina. Mas, como nem tudo é festa, tem gente que jura de pé junto que as pedras de Ica são falsas, criadas só para enganar os outros e ganhar dinheiro. Verdade ou mentira, as pedras de Ica continuam sendo um mistério e tanto. E você, o que acha dessa história? Deixa a sua opinião nos comentários. E para fechar a nossa lista de objetos bizarros, vamos dar um pulinho no deserto do Atacama, lá no Chile. No meio do nada, tem um monumento colossal que deixa os visitantes de boca aberta, a Mão do Deserto. Imagine uma mão gigante, com mais de 11 metros de altura, saindo da areia do deserto. Parece até que um gigante está tentando sair da terra. Diferente das outras coisas da nossa lista, a Mão do Deserto não é exatamente um mistério. Ela foi criada por um artista chileno, o Mário Irarrázaval, nos anos 1980. Mas mesmo sabendo quem fez e por quê, a sensação de estar perto dela é muito louca. A Mão do Deserto é tipo um símbolo da nossa pequenez perto da imensidão do universo. E aí, o que você sentiria se estivesse frente a frente com essa mão gigante no meio do deserto? Medo? Solidão? Uma conexão com o universo? E aí, galera? Essa foi a nossa aventura pelos objetos mais bizarros do mundo. Qual deles te deixou mais encucado? Será que algum deles veio mesmo de outro planeta? Ou será que a explicação é muito mais simples do que a gente imagina? Não importa a resposta. Uma coisa é certa. O mundo tá cheio de mistérios e maravilhas para a gente descobrir. E aí? Qual desses objetos te deixou mais curioso? Conta pra gente nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos sobre mistérios, curiosidades e tudo de mais insano que o universo tem pra gente. Valeu!